Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui sobre a minha opinião sobre esse caso de bullying que resultou na morte de um garoto, beleza? Então, pessoal, na verdade, eu não vou ficar falando só sobre o bullying aqui em si, sobre o que é o bullying, mas eu vou fazer algumas críticas ao sistema de ensino e também ao atendimento que essa criança teve no hospital. Então vamos dividir em partes. Primeiro, pessoal, vamos falar sobre o bullying. O bullying, ele é um comportamento que um covarde toma, tá? Porque você nunca vai ver uma pessoa fazendo bullying com alguém que ele considera mais forte do que ele. O bullying, ele sempre vai ser praticado por uma pessoa arrogante, soberba, que acha que o indivíduo pelo qual ele está fazendo bullying é menor do que ele, é menos do que ele, é bobo, é burro, é gordo, é feio, é qualquer coisa. Então, normalmente o bullying ele é feito por aquela pessoa que acha que é o bonzão e que tem o direito de menosprezar a vida de uma outra pessoa, beleza? Infelizmente, nesse tipo de situação, aquele que está sofrendo ele vai precisar tomar a rédea da sua vida e tentar de alguma forma se defender. Na minha vida, eu já passei por isso. Então, teve uma situação na minha vida em que dois garotos, sempre que eles estavam juntos, eles me maltratavam, me batiam. Quando eles estavam sozinhos, eles eram meus amigos. Eu estava com o fulano X, ele era meu amigo. Se eu estava com o fulano Y, ele era meu amigo. Mas quando os dois se juntavam, eles me batiam, eu acabavam me atormentavam, velho. Quando eu vi os dois juntos, eu já sabia que eles iam me atormentar. Mesmo que eu ficasse longe, alguma coisa, eles iam ir lá me atormentar. E aí eu chamava os adultos vinham, mediavam a situação, mas aquilo não mudava. A hora que os adultos saíam de perto, eles me batiam por eu ter chamado um adulto para me proteger. Até que um dia eu resolvi tomar a rédea da minha vida e falei, não, cara, eu vou me defender, eu não vou deixar fazer isso comigo. E olha só, pessoal, eu já tinha treinado taekwondo, já tinha feito um pouco de jiu-jitsu, e mesmo assim, o psicológico da pessoa que sofre ele é tão abalado que eu acreditava que eu não tinha força para vencer. Então, mesmo já sabendo lutar, participar de campeonato e tudo mais, eu não me sentia seguro para me defender. Mas num determinado dia, eu olhei para mim mesmo e falei: que é isso, cara? Você é lutador, você vai se defender sim. E aí eu bati nos dois ao mesmo tempo, bati nos dois. Foi um dia que eu mantive a minha calma e eu falei, não, agora eu vou me defender. Eu bati nos dois. E aí nunca mais eles me atormentaram. Eu me recordo também de uma situação que eu estudava em Curitiba na época, no colégio de freira até. E aí, o que aconteceu? Ó, eu deixei um vídeo ali, sempre deixo ali o vídeo, né, pessoal? O YouTube tá lendo alguma propaganda, alguma coisa ali. Então eu estava em Curitiba, estudava em Curitiba no colégio de freira, e aí tinha um garoto que ele era pequenininho, era um verminho de gente, mas ele era o cara que fazia bullying com os outros. Então olha como que é a questão psicológica, né? Ele tinha um psicológico mais forte do que os outros e ficava lá enchendo o saco. E tinha um garoto que era mais alto do que ele e usava óculos, e ele sempre atormentava esse garoto, sempre atormentava esse garoto. Aí esse garoto estava sentado na primeira carteira, ele passou na frente do garoto e deu um tapa na cara do moleque. O moleque estava lendo ali, ele chegou assim, não foi um tapão, ele só chegou e deu um tapinha. E esse garoto, naquele dia, ele pegou o cara pelo colarinho, sacudiu ele assim, ficou irritado, né? O menino que tomou o tapa, que era o que sofreu o bullying, pegou o rapaz, o outro garoto pelo pescoço, segurou ali e falou alguma coisa para ele, e daí você via que o outro ficou assustado, mas quis fingir que não ficou. Aquela ação deu força para que outros garotos que sofriam bullying também começassem a enfrentar esse cara. Eu era um deles. Não que eu sofresse bullying desse cara, mas eu ficava meio assim, não mexia com ele. Quando ele falava alguma coisa, eu ficava na minha. Daquele dia em diante, eu também comecei
a falar, não vai fazer nada aqui não, fica na tua. Então, pessoal, infelizmente, nós temos que ensinar as pessoas a se defender. Nós temos que ensinar as crianças a se defender e a verbalizar também, que é o que nós fazemos no tatame. Quando nós trabalhamos defesa pessoal, a base do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Então, quando nós trabalhamos a defesa pessoal, não é só a questão física de lutar, nós também verbalizamos, porque através do verbo você cria um limite. Através da tua entonação de voz, você mostra, ó, através da sua postura, do seu olhar, do seu pronunciamento, você cria uma barreira, gera uma proteção. Fala, ó, não vem aqui não que acabou a graça. Nós trabalhamos isso tanto com as crianças e também com as mulheres quando nós trabalhamos defesa pessoal feminina. Então, é necessário você ter essas ferramentas de autodefesa, porque senão o mundo vai te engolir. Essa é uma realidade. Não adianta fugir dessa realidade, pessoal. Ou nós temos força para nos proteger, ou o vilão vai engolir a gente. Beleza? E nós vamos ficar dependendo de outras pessoas para nos proteger. Nós temos que aprender por um limite. Agora, em relação à escola. Pessoal, eu estou com 36 anos de idade. Esses casos que eu estou contando para vocês, eu tinha 10 anos de idade. Então, passaram-se 26 anos e isso continua acontecendo. Os trotes que acontecem nas universidades, quando as pessoas passam, aquilo também tem um monte de bullying ali. Porque você fica humilhando as pessoas, né, fazendo os outros beber, vomitar, enfim, um monte de palhaçada que acontece. Então, isso não acabou ainda. Continua existindo. Isso existia antes de eu nascer e isso continua existindo. Isso ainda continua existindo. Então, pessoal, o que acontece? Qual é a reflexão que eu tenho em relação às escolas, pela experiência que eu tive como professor? Infelizmente, as escolas carecem de liderança. O pai, ó, eu estou com a reportagem aberta aqui. Eu li várias reportagens, né? Aí, ó, olha o desabafo do pai. Deixa eu ver aqui onde está o desabafo do pai. O pai fala assim: a gente leva a criança para a escola achando que a criança vai estudar, que vai estar segura. E ao final, olha o que acontece. Lamentou o pai de 42 anos de idade. O garoto, ele já havia anunciado o pai do que estava acontecendo. Ele já tinha reclamado para o pai. O pai já tinha ido na escola para reclamar e nada foi feito. Nada foi feito. Então veja bem, chegou num limite tão extremo de que o garoto sofreu uma lesão, de que os agressores pularam em cima do garoto. O garoto que estava ali conversando com seus amigos. E aí os agressores, só por achar que ele era menor, que ele era qualquer coisa inferior, aquela soberba, né? Eles foram lá e pisaram em cima do garoto, que teve sua costela fraturada e perfurou o pulmão. E aí o garoto vai para o hospital, o pai leva o garoto para o hospital, o garoto volta para casa após tomar remédio. Aí o garoto continua com dor, o pai leva para o hospital de novo, e aí o garoto volta para casa após tomar remédio. Então aqui, pessoal, nós temos a negligência das escolas e nós temos a negligência dos médicos, que permitiram que uma pessoa, ao voltar para o hospital com dor, apresentando o mesmo sintoma, não tivessem feito um exame mais profundo. Bastava ter feito um raio-x e os caras iam ver que a costela do garoto estava fraturada. Como que uma pessoa volta para o hospital com o mesmo sintoma, após ter tomado remédio para dor, ele volta com o mesmo sintoma e o corpo médico não toma uma postura de internação? Então, pessoal, aqui nós temos que penalizar os garotos que cometeram a violência, os pais e responsáveis desses garotos, a diretoria e coordenação da escola e o corpo médico que atendeu esse garoto. Todos esses caras devem ser penalizados. Todos eles devem ser penalizados. E eles devem ser penalizados com prisão, conforme a lei decidir, mas também, cara, com assistência à família. Porque esse pai e essa mãe que perderam esse filho, acabou a vida para eles. Acabou, cara. Um garoto de 13 anos ali, cheio de alegria. Imagina você um pai, chega na tua casa, você não consegue nem proteger teu filho. Então, quando as pessoas clamam por segurança, e quando você vê grupo de pessoas resolvendo fazer justiça com as próprias mãos, é por causa de uma situação como essa. Beleza? Voltando para a questão da escola. É inadmissível que num ambiente escolar os adolescentes
eles tomem a rédea do lugar. Cara, no tatame não tem disso. Não existe isso. Eu chego lá para dar aula, vamos usar o exemplo do infantil. As crianças chegam, eu já mando entrar no tatame. Aí eu estou ali me arrumando. Enquanto eu estou me arrumando, eles estão lá, parecendo os gremlins. Pula de um lado para o outro, e vai, não sei o que, pananã. Eu pisei no tatame, atenção, silêncio, círculo, acabou. Eu chamo a atenção de 1, 2, 3 ali, na hora de fazer a reverência, que é o nosso cumprimento da nossa cultura dentro do tatame, todo mundo concentrado, até um garotinho de 5 anos de idade. Por quê? Porque eu tenho liderança. Agora nós entramos dentro de uma sala de aula, e eu já fui professor, e eu sei como é difícil você manter a sua liderança numa sala de aula. Por quê? Eu até vou fazer um outro vídeo falando melhor desse ponto, mas eu já vou anunciar aqui. Existe uma disputa territorial. Nós entramos dentro de uma sala de aula, ficamos 45 minutos dentro de uma sala de aula e nos retiramos. E aí entra outro professor. Quem que se sente dono daquela sala? Os professores que entram e saem ou a turma que permanece ali o ano inteiro, o tempo todo? Ali nitidamente existe uma disputa de poder territorial em pequena escala, que é a escala da sala de aula. Eu vou fazer um outro vídeo para falar melhor sobre isso. No tatame, o comando é do faixa preta. Não tem discussão. Nenhum pai chega para o Yuri e briga com o Yuri se o Yuri brigar com algum filho. O pai está me vendo lá. Até me atrapalha. Às vezes eu chamo a atenção do pai. Outro dia eu estava dando aula e eu ali chamando a atenção do garoto e tal, e um pai lá chamando a atenção do filho no meio da minha aula. Eu penalizei o pai. Falei, espera, aqui o comando é meu. Confia em mim. Então, a liderança é do faixa preta que está ali trabalhando. Cadê a liderança da diretoria, da coordenação? Se você chama a atenção de um garoto e ele continua cometendo as mesmas irresponsabilidades. Essa semana, eu estava conversando ali no tatame, na academia, com alguns alunos, e um aluno X, que estuda numa escola particular aqui de Maringá, contou um caso de garotos que entraram no banheiro da escola, mexeram na fiação elétrica e deram um curto que comprometeu a energia da escola. Aí esses garotos, sabe o que aconteceu? Eles tiveram suspensão de uma semana, não foram expulsos. Cara, eles tinham que ser expulsos e os pais ainda tinham que pagar pelo conserto, é o mínimo. O que é isso? Então nós vivemos numa sociedade que você comete uma atrocidade e não é penalizado, entendeu? Esses garotos que... Porque isso que aconteceu, cara, foi um assassinato a longo prazo. Entende? Como assim? Você vai lá, espanca o cara, quebra o cara no meio e dane-se. Esses garotos têm que ser responsabilizados e presos. Eles têm que entender que eles cometeram um comportamento que comprometeu a vida de uma família. Os pais desses garotos têm que ser responsabilizados pela má educação que deram para os filhos. Quando você coloca uma criança no mundo, você é responsável. E a fruta não cai longe do pé. Você vê o comportamento da criança, você já sabe como é o comportamento do pai. Essa semana, eu tive acesso a um podcast em que um faixa preta contou um caso que o filho dele passou dentro de uma escola. Tinha um garoto repetente, eu já sou contra isso também, você manter um mais velho junto com os mais novos, já está errado isso. Vou deixar isso para outro vídeo também. Um garoto repetente vivia agredindo a molecada. E aí, esse faixa preta tinha ensinado o filho dele o seguinte: você não pode utilizar as suas técnicas de combate contra ninguém. Está proibido. A não ser que você precise defender outra pessoa. E aí, o que acontece? Esse garoto sempre ia lá bater nele e não se defendia. Teve um dia que esse garoto foi querer bater numa menina, foi querer maltratar uma menina. O que o cara fez? O moleque foi lá, desceu a mão no cara. O filho do faixa preta, que foi ensinado a não usar suas técnicas, foi proteger uma menina e bateu num garoto mais velho. O que aconteceu? O pai desse garoto mais velho foi na escola, só que tem um detalhe. A escola já tinha mandado mais de 40 notificações para o pai que o filho dele estava tendo mau comportamento. No dia que o filho dele apanhou, o pai chegou lá gritando com todo mundo, gritando com coordenadora, gritando com professora.
e querendo botar a banca dizendo: quem que bateu no meu filho? Cadê o pai desse moleque? E bem na hora o faixa preta chegou, bateu no ombro do falador lá, do cara que estava gritando, e falou: eu sou o pai. E aí, você vai fazer o quê, meu irmão? Aí o cara baixou a bola e ele olhou para o filho dele e falou: agora você tem o direito de se defender sempre. A partir de hoje eu estou te autorizando a você, sempre que esse cara tentar te fazer mal, você pode bater nesse garoto. Olha só o ponto que nós chegamos. Então a fruta não cai longe do pé. Então tem que ser penalizado. Então, senhores pais, se o seu filho está sofrendo maus tratos na escola e você já avisou a coordenação e a coordenação não tomou atitude nenhuma e teu filho continua sofrendo maus tratos, você impeça que seu filho vá para a escola, mude de escola, mas faça um BO na polícia. Comece a trabalhar mais severamente. Infelizmente, você vai ter que ensinar teu filho a se defender, cara. Você vai ter que ensinar, coloca teu filho numa luta. Eu recebo, cara, é o tempo todo pais ligando pra gente dizendo: eu quero colocar o meu filho aqui na luta para ele aprender a se defender. O tempo todo nós recebemos isso. E eu tenho caso de garoto, um dia uma tia me procurou por um garoto. Olha o que aconteceu. Um garoto estava na escola, tinha uma menina que estava de saia, sentada com a perna aberta, e outros garotos estavam olhando para ela. Ele chegou perto da menina e falou: ó, tem uns garotos te olhando, fecha a perna. Ele foi ingênuo, coitado. A menina foi lá, falou pro namorado dela que ele estava olhando para ela. Aí já criaram toda uma situação de guerra dentro do recreio. O recreio inteiro queria bater nele, não tinha ninguém para proteger ele. Teve que ligar pro irmão dele lá, ele sozinho, não tinha ninguém para proteger ele. Agora ele foi treinar jiu-jitsu comigo para aprender a se defender. O garoto treina 2 treinos por dia, tá uma máquina. Tá uma máquina. Quero ver quem que vai fazer mal para esse garoto. Só que também ele aprendeu a ter um pouco mais de sabedoria e aprender a lidar melhor com as situações, porque ele foi ingênuo, ele foi proteger uma pessoa, quando das contas a pessoa contribuiu para que fizessem mal para ele. Graças a Deus ele não foi agredido. Agora você imagina, um garoto sozinho contra um recreio. Imagina o que poderia ter acontecido com esse garoto. Então, pessoal, senhores pais, invistam nos seus filhos, mas invistam em vocês também, porque vocês são o exemplo dos filhos de vocês. Então, se vocês forem moles, os filhos de vocês vão ser moles também, entende? Principalmente os homens, que nós somos referência. Você que tem um filho homem, você tem que ser referência para o seu filho. Eu já falei isso numa postagem no Instagram e vou fazer alguns vídeos falando sobre isso também, sobre nós como referência masculina. Beleza? E não é só ser autoritário, não é isso não, mas é ter uma responsabilidade, força, proteção, enfim. E voltando agora, então nós falamos da escola, falando do bullying, agora voltando para a questão médica. Pessoal, eu não sei agora, eu estou pensando aqui mil coisas, o que, que poderia ser feito nessa questão, porque meu pai, quando nós precisamos cuidar do meu pai, antes dele falecer, eu levei ele para a Unimed. Na Unimed, ele foi medicado, voltou para casa, a dor voltou. Eu voltei para a Unimed já sabendo que ele ia ser internado. Quando eu cheguei na Unimed, o médico falou: vou ter que te internar para descobrir o que está acontecendo. Porque ele tinha voltado com o mesmo sintoma. Então, o protocolo era esse, internação. Agora, o que aconteceu nesse hospital que o pai levou o filho mais de uma vez e essa criança não foi internada e não foi submetida a exames? Eu não sei o que aconteceu, eu vou até investigar mais. Eu li as reportagens, mas o que nós tínhamos aqui é que a criança voltou para o hospital mais de uma vez e não foi feito nenhum um exame, porque se tivesse feito um exame torácico nele ali, se tivesse feito um raio-x, já conseguiriam ver que aquela costela estava quebrada e que ele teria que passar por alguma cirurgia, alguma coisa poderia ter salvo a vida dessa pessoa, tá? Pessoal, o foco do vídeo hoje não era só falar realmente sobre o bullying, mas dizer que as escolas carecem de liderança. Infelizmente, as escolas carecem de liderança. Diretores, coordenadores e professores estão perdendo seu poder. E os grupos que se formam ali entre os jovens estão dominando as escolas. No entanto, que nós temos casos de professor sendo agredido, professora sendo morta. Quando é uma senhora, então, dentro de uma sala, praticamente ela perde completamente o poder ali. Isso na minha época, eu estudava numa escola particular, na minha adolescência, eu lembro até hoje, tinha um senhor, professor de matemática, uns garotos que nem eram uns brigões, queriam menosprezar ele porque ele era velho.
Na faculdade, tinha uns caras querendo menosprezar uma professora porque ela era velha. Então isso acontece. O ser humano, ele tem, e ó, a minha presa é pequenininha, né? Eu não sou vampiro, mas a gente tem presa, então tem maldade ainda na gente, entendeu? E o ser humano reflete essa maldade em várias situações. E, infelizmente, dentro das escolas, essa maldade tem sido refletida de várias formas, e uma dessas formas é o bullying, quando um covarde, porque, como eu já falei no começo do vídeo, é um covarde que acredita ser melhor, é o bonzão, é o soberbo, é o arrogante, ele acha que ele tem o direito de ir lá e chamar um ou outro de gordo, de idiota, de imbecil, de burro, de feio, de qualquer coisa. Está sendo um covarde. Então, além, pessoal, de nós ensinarmos nossas crianças a se defender desses malvados, nós temos que ensinar as crianças a acolher o próximo também. Porque hoje, dentro do tatame, o Yuri ele fica muito feliz quando chegam esse público que nitidamente é um público que é excluído na sala de aula. Um dia um professor entrou em contato comigo dizendo que queria conversar comigo porque um aluno X que estudava comigo era um aluno atípico e a turma não aguentava mais ele porque ele era porco. Eu falei, ó, aqui no tatame a gente não tem esse problema não. Aqui no tatame não tem bullying. Quando uma criança toma uma atitude ali errada, né, se ele não está tomando cuidado consigo mesmo, nós ensinamos essa criança a tomar os cuidados. Se a criança está sendo, não está tendo higiene, a gente vai lá e ensina, nós temos que limpar teu pé para treinar, vai limpar seu rosto, não assua o nariz na mão. A gente não deixa ninguém ficar menosprezando ninguém. No entanto, que se um aluno ganha uma luta e ele começa a vibrar lá igual um louco porque ele ganhou do amigo, a gente no ato ensina que não é para fazer isso, que tem que respeitar o amigo. Uma das regras é essa: respeite a pessoa que está aqui do seu lado, respeite a mente, a alma, o corpo dessa pessoa, porque você precisa dessa pessoa para o seu próprio crescimento, porque nós treinamos em dupla. Então nós ensinamos o respeito na prática, e é o que está faltando nas escolas. Infelizmente, nós vimos essa má vontade no hospital também, que careceu ali de um atendimento mais humanitário para essa criança e hoje uma família sofre com isso. Beleza? Pessoal, demorei um pouco para fazer o vídeo, mas tá aí meus 2 centavos, um pouquinho da minha opinião sobre o acontecido. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, deixem seus comentários. Isso é um assunto que eu acho que cabe mais vídeos. Eu vou ter que fazer desdobramentos desse primeiro vídeo para falar mais, né, sobre esse assunto que eu acho que é pertinente, porque nós trabalhamos com defesa na academia, então é pertinente. Então faremos novos vídeos e pedimos para vocês aí que nos acompanham, deixem seus comentários lá, suas experiências, suas críticas, enfim, estamos abertos ao diálogo, como eu sempre digo. Muito obrigado a todos e mais uma vez eu estou passando por aqui só para dar um toque. Valeu!